Caminha, executa o centro, fecha Almir, cabeceou, largou o arqueiro, é gol! Gol! Almir! Almir, o pernambuquinho desempata, cabeceou Almir, entrou como um furacão pelo comando do ataque, cabeceou, largou o arqueiro Birajara, Almir foi de testa sobre a bola, quase no chão, numa coragem extraordinária. Almir, esse jogador tinhoso, manhoso, grande jogador, desempata Almir, colocando de cabeça à esquerda de Birajara. Sandália, bermuda e a camisa polo e pronto. Era a roupa dele. Sei mais, o cara é puta de um cara. O cara que não podia morrer, pô. Amigo de tudo. Deixa eu dizer uma coisa, porque a Globo em si, ela nunca fala no Tio Almir. Tio Almir, já ouviu falar nesse Tio Almir? Almir Pernambuquinho foi um craque dos anos 50, 60, que morreu em 1973, assassinado em Copacabana. Ele tinha enorme admiração por Pelé, mas era muito admirado por outro craque brasileiro chamado Garrincha. Almir marcou uma época no futebol e morreu com apenas 35 anos de idade. É aquela velha frase, dá uma porrada que ele não volta. Manda o jogador ali cabeludo do outro time. Então, dou disto pro zagueiro. Dá uma porrada que ele não volta, que ele pifoca. Mas Almir era pior. Se você desse, era pior. Porque aí ele voltava dobrado. Ele não levava desaforo para casa. Não levava. E era um cara que estourava de repente, né? Eu não sei o que ele fazia, que de repente o pavio dele estourava. E para segurar ele, quem vai segurar ele? Mas como eu vou contar quem foi Almir Moraes de Albuquerque? O Almir Pernambuquinho. Almir nasceu no Recife em 1937 e veio para o futebol do Rio de Janeiro em 1957. Ele foi revelado pelo Sport, mas fez apenas uma partida no Sport da Ilha do Retiro. Almir morreu há mais de 50 anos, em 1973. Ele foi assassinado de maneira brutal em Copacabana, num bar. O que a gente vai contar logo logo. O que mais importa é que Almir foi ídolo de Vasco, Santos, Flamengo e encerrou a carreira no América aos 31 anos. O que me chama a atenção mesmo era a categoria dele no campo. Ele já estava cansadinho, né? Muitos anos de guerra, né? A cara dele tava... Já, ele cansadinho, mas ele fazia umas gordinhas, ele fazia cada jogada do caralho. Ele tinha uma maneira, uma forma de conduzir a bola com a direita e com a esquerda, com muita habilidade. Ele gostava da noite e amava Copacabana, mas nunca foi um Heleno de Freitas da alta sociedade carioca. Ali eu tive realmente a consciência de como ele era grande, como que ele o tempo inteiro era assediado. Naquela época não tinha... Não, de autógrafo mesmo. No Maracanã ou... Maracanã, na arquibancada, porque ele é um Almir, era um cara com despojado, ele andava de chinelo, desse jeito que daqui, né? Ele andava assim o tempo todo. Ele era muito brigão, raçudo, e já até colocou a cara na lama para fazer um gol. É o famoso catimbeiro. E ele, como é que era esse lado catimbeiro dele? Ele provocava? Provocava. E era provocado pra caramba também. Aquela coisa, ele fazia, o cara não subia. Corre contra nós. O cara não subia, ele não deixava. Pisava no pé do cara, agarrava no calção do cara, sem ninguém ver. Ou jogava uma coisa na cara do cara. Ele fazia isso tudo, do futebol. É a manha do futebol. E a favor, o nego segurar ele era triste. Era. Almir era um... Puta, que força que tinha aquele cara. Essa história tem poucas imagens, raríssimas entrevistas em vídeo, mas uma coleção de episódios inesquecíveis no futebol brasileiro. Almir hoje teria 87 anos. A sua vida e a morte envolvem um roteiro que tem brilho, coragem, valentia, mas também intolerância, preconceito, covardia e impunidade. Do Recife dos anos 40 e 50, lá do bairro de Afogados, na Estrada dos Remédios, ele virou pernambuquinho no Rio de Janeiro. Almir foi campeão do mundo no Maracanã com a 10 e a vaga de Pelé. A história da família de Almir tem uma curiosidade irresistível. O pai de Almir, seu Arlindo, jogava no Bicho e um dia ganhou com
com o número 0081, que por acaso é o DDD de Pernambuco, mas também era o touro no Jogo do Bicho. Seu Arlindo era entregador de uma padaria e com o dinheiro do Jogo do Bicho comprou uma mercearia que ele teve até os últimos dias da sua vida. A dona Adelaide, mãe de Almir, trabalhava na mercearia que tinha de tudo, vendia fiado, vendia coisas do dia a dia para mercadoria e era um ponto de encontro também de muitos amigos no Recife. E o interessante é o seguinte, é que a família foi tão forte, tão benquista aqui, né, por pessoas, e eu vejo que no meio de futebol mesmo se comenta pouco sobre o Almir, hoje em dia, né? E quando se comenta, às vezes é retratando ele como marginal. Eu até recebi de um amigo meu, e também minha irmã passou um vídeo falando dos bad boys, essas coisas, e até comentaram que Edmundo, esses outros que são mais jovens, eram a fichinha na frente de Almir. A família toda era boa de briga, inclusive meu pai, ele tentou ser lutador de boxe, mas não conseguiu. Foi. Antes ou depois do futebol? Antes de futebol. É mesmo, isso era um conhecido mesmo. Ele tentou ser, inclusive ele tinha um nariz quebrado, né? Ele tinha um corte com o nariz quebrado que foi resquício de um treino, provavelmente, ou uma luta. Então... O touro do Jogo do Bicho, que ajudou a família do Almir a comprar uma mercearia e melhorar de vida, era também um símbolo perfeito para Almir. O touro indomável, como era Jake LaMotta, um boxeador famoso nos Estados Unidos, que foi interpretado por Robert De Niro em filme de Scorsese em 1981. Touro indomável. Eu achei que é um título que caberia para ele também. De Niro engordou acho que 20 ou 30 quilos para fazer o personagem no fim da carreira, né? É bem interessante, né? Eu vi uma reportagem falando que ele, para engordar tanto assim, ele ficou viajando pela Itália comendo massa. Esse touro brasileiro, o Almir Pernambuquinho, só engordaria mais pro final da carreira e de vida. Mas te conta, assim, quando alguém fala, você é filho do Almir? Não, falam que normalmente eu falo que ele jogava bem e era muito brigão, né? Então sempre é associado, né? Jogava muito e brigava bastante também. Então é uma coisa assim que normalmente vem junto, né? Mas o que eu fico feliz é, como eu comentei com você, né? Ele está sendo lembrado em vários lugares, né? Como um grande atleta, não só um jogador assim comum que passou. Por exemplo, eu comentei com você. Você vai aqui em Santos, ele está no muro do CT do Santos como um dos ídolos do Santos. Vai no Maracanã, está na calçada da fama como um dos maiores jogadores que pisou no Maracanã, entre os 100 maiores jogadores que pisou no Maracanã. Eu fui para a Argentina, ele está no Museu do Boca. Então ele, no Vasco da Gama, ele também está no Museu do Vasco. No Flamengo também é um dos ídolos do Flamengo. Então me dá muito orgulho de saber que ele deixou um legado muito significativo, né? E além de, como eu comentei, além de atleta, um dos precursores do futebol, que também não é qualquer coisa, né? Você começar um esporte. Essa história não é só de futebol, porque Almir era rebelde, brigava com dirigente, com jogador, com amigo, com inimigo, com desafeto, apanhava e batia muito também nas ruas de Copacabana ou de Santos, onde viveu durante muitos anos. Já tinha fama de encrenqueiro, né? Mas era um cara que ele não encrencava com ninguém, só que parece que ele era um para-raio, as coisas vinham para ele. E ele não levava para casa, né? Ele era um cara legal pra caralho. Almir foi assassinado por um homem português em 6 de fevereiro de 1973, pouco mais de 5 anos depois de largar o futebol. Arthur Garcia Soares era o nome desse homem que matou Almir no bar em Copacabana em 73 e matou também um amigo de Almir, chamado Alberto Russo, na madrugada de 6 de fevereiro. É uma história que ao longo dos anos ganhou várias versões, bem diferentes uma da outra, e até hoje desperta desconfiança do que levou à briga, como foi que se desenrolou e por que Almir morreu afinal. Mas a gente vai contar melhor sobre ela daqui a pouco, porque Almir era muito mais do que apenas um brigão, foi um craque de bola e deixa saudade também muita gente que o conheceu. Tecnicamente, um jogador muito bom. Ele era um jogador que tinha boas condições físicas, muito boas, aliás, e ele jogava tranquilo, entende? Agora, ele era um jogador que se irritava rapidamente.
Tinha que ter cuidado com ele, né? Mas era uma boa pessoa. Quando ele estava bem, tranquilo, era ótimo. Era normal. Conversava, falava. Agora, no jogo, jogando, não podia mexer com ele. Ele era foda. Ele, para mim, era um excelente caráter. Para mim, ele nunca teve assim... Nunca me deu um mau exemplo para nada. Ele só me dava um bom exemplo. Um cara que tinha raça, que tinha... Como eu gostava também, eu jogava mais era pelo meu estado físico, né? Porque eu me preparava para os jogos. Ele era raçudo, vibrava com facilidade. E eu ficava muito admirado que ele não tinha medo de nada. Ele partia pro jogo, para a bola dividida, estava tudo com ele. Essa fotografia aqui me deu uma saudade. Mainha foi juvenil ao lado de Almir no esporte. Ele acompanhou as primeiras jogadas e também as primeiras confusões. Juvenil. Ele jogou com o Juvenil com a gente. Aí ele chegou lá no Piauí. Foi no Maranhão. O juiz deu um gol que não era para dar. Aí ele chegou, na hora de bater o centro, aí ele parou. Eu disse, não vai anular o gol, não. Eu já tinha dado. Aí o juiz, rapaz, bate o centro. Aí ele chegou junto com o juiz assim, de repente, bum! Deu um gol assim com o juiz, lona. O juiz do jogo? Aí, dentro do jogo, aí invadiram o campo, o pessoal lá do Maranhão. Ele ficou desmaiado. Esse amistoso no Maranhão foi a única partida profissional de Almir pelo Sport Recife. No fim de 1956, em dezembro, ele já foi fugido para o Rio de Janeiro, como diziam os jornais da época. Chegou ao Vasco e foi chamado logo de Novo Ademir. Também jogou ao lado de Vavá. Eram dois conterrâneos pernambucanos. E foi apadrinhado por Bellini, o capitão de 1958 da seleção brasileira. Bellini, eu praticamente eu tinha 6, 7 anos na época. Que ele ia lá em casa fazer a barba do meu pai. Olha só. Olha o mundo como dá volta, né? Depois ele veio para o Rio, ele se fez campeão, né? Pelo Brasil, pela Copa do Mundo, né? E ele depois foi morar no Rio. Depois o Almir, quando foi para o Rio, que ele foi novinho para lá, ele ficou morando com ele lá no Vasco da Gama. Almir depois levou outros 3 irmãos para jogarem no Vasco. Foi para o Corinthians, para a Argentina, para a Itália e depois voltou ao Rio, para sua Copacabana e para o Flamengo, sempre dando um jeito de proteger os irmãos à sua maneira. Aí Almir pediu para Fontana olhar o irmão. E Fontana, não, pode deixar e tal. Só que teve aí um jogo, para tu ver como era o Almir, um jogo do Vasco e Flamengo. Fontana pelo Vasco, Almir pelo Flamengo, no meio tempo, né? No meio da semana. Aí Almir foi, disse que isso depois eu soube posteriormente, que quando ele entrou em campo, o Flamengo entrou em campo, o Fontana virou para o Brito e falou, porra, Brito, vamos baixar a porrada, ninguém vai entrar na área aqui. Foi 2-1, o Flamengo parece, se eu não me engano, perdeu de 2-1. O gol foi dele até. E aí, tudo bem, aí nós estávamos frequentando um bar ali na Mondego, na Avenida Atlântica, com Constante Ramos. Eu estava Fontana, os irmãos de Fontana, tudo lá do Espírito Santo. Estamos sentados aí, de repente um deles diz assim, cachorrão, o Fontana ali na esquina, o Almir ali na esquina, acho que ele está te procurando. Aí eu olhei e vi ele, né? Aí fui lá e falei, pô, careca, o que tá pegando? Ele falou assim, teu amigo Fontana está ali naquele bolo? Eu falei, tá, por quê? Aí ele disse um palavrão, né? Esse filho de... Porra, você me apresentou a ele, você é meu amigo, para mim ele é meu amigo. Aí ele disse que ia baixar porrada no jogo. Eu quero ver se ele vai baixar porrada aqui agora. Eu, porra, careca.
Assim, cara, olha só, ele foi lá. Eu digo, não, porra, peraí. Aí fui lá, falei, Fontana, porra, o Almir tá nervoso, tá, porra, vai com calma e tal, que tá chateado que você falou isso, aquilo e tal. Aí o Fontana veio, porra, Almir, que é isso, que besteira, bababá, aí o negócio acomodou. No Santos, Almir foi reserva de Pelé, mas viveu a maior glória da sua curta e vitoriosa carreira no Mundial de 1963 contra o Milan no Maracanã. A história é conhecida, um temporal tremendo no Rio de Janeiro, que parou a cidade e deixou um monte de poças também no Maracanã. Pelé estava machucado e Almir o substituiu. Fez um gol na primeira partida, que terminou 4-2 para o Santos. E na segunda partida, a decisiva, a terceira da série de Santos e Milan, ele sofre um pênalti que todo mundo diz que foi cavado, mas com um jeitinho do pernambuquinho, serviu e muito para o Santos sair campeão do Maracanã. O bicampeonato mundial do Maracanã e a consagração de Almir no estádio que ele conhecia desde os tempos de Vasco, em 1957. Bateu o próprio Mengal, foi para Almir, a jogada é boa. Afastou Maldini, pênalti. Pênalti de Maldini e Almir. Quando tentava a cabeçada, Almir, Maldini levantou o pé quase na testa de Almir. Pênalti, sensação em Maracanã. Que loucura, eu não sei como aquele time jogava. Era Almir, o Coutinho, era o Joel, era o Haroldo, né, que veio do Rio, o Ismael, que veio para a Ferroviária da Araraquara. Era uma turminha. Era mais a parte da frente, a parte de trás era mais sossegada. Era o Zito, o Mauro, o Gilmar, Dalmo. Ele foi uma das peças assim cruciais, mais importantes que nós tivemos para ganhar, porque o estilo dele casou exatamente com o que nós precisávamos. Eu representar o meu pai uma vez quando o Santos foi premiar os jogadores que foram bicampeões do mundo, acho que foi quando o Santos comemorou 50 anos do título. Aí eu estava lá e quando eu acabei de receber a premiação no lugar do meu pai, aí o Pelé fez questão de vir me abraçar na frente de todo mundo, eu achei muito legal isso, né? E fiquei muito orgulhoso dele reconhecer também a parceria do meu pai referente a esse título aí. Era um estilo de jogo que ia de uma arrancada, de um chute forte da entrada da área, e também, se fosse preciso, com a cara na lama, na grama, na chuva no Maracanã, para fazer um dos gols mais marcantes que o antigo maior do mundo já viu. Mas depois de muitos gols, títulos, confusões, aplausos, vaias, perseguições, carrinhos, até doping, que foi uma coisa que Almir falou de maneira muito aberta no futebol, Almir já queria mais praia do que futebol. Ele não saía de Copacabana e nem queria ser incomodado. Em 1966, numa das últimas etapas da sua carreira, Almir ficaria marcado novamente pela briga mais famosa da história do Maracanã. Aquilo ali, uma semana antes, eu e ele bebendo ali num bar que a gente chamava de Bar do Alemão, que é ali na Barão de Ipanema com Domingos Ferreira. E quando saímos de lá, já cheio de coisa, eu e ele falou assim, Serginho, domingo que vem, que era o jogo contra o Bangu, domingo que vem vou comer grama para ganhar esse jogo. Mas se estiver perdendo, vou dar um soco nos cornos do Birajara, que era o goleiro do Bangu. Eu falei, mas por que, careca? Não gosto daquele. E armou aquela merda. Assim. Na véspera do jogo, o Castor era meu cliente. O Castor veio aqui no escritório, mas eu aprendi a ser campeão. Eu aprendi a ser campeão. Existe segredo para isso? Escola, faculdade, você aprende? Você aprende, meu amigo. Não, amanhã você vai ver. Pô, vocês precisaram comprar o meu goleiro para fazer isso. Quando eu falei isso, eu não esperava. Reação do Ladeira. Ele pegou, abriu e mandou. Pum! Me deu aqui, eu fiz assim, sangue desceu. Quando desceu, a Almir está de lá olhando, né? Aí eu parti em cima dele, dando um tapa nele, aí a Almir veio, correndo. Aí quando ele viu o Almir, ele correu e entrou dentro do nosso campo. Aí o Almir vai, pulou com os dois pés no peito dele. Aí a gente está, cada um na sua posição, aí o juiz, você, fora. Aí o Almir bateu o pau. Pra ele mesmo, bateu o pau. Aí,
você, fora, lá dentro. Aí, teve mais um. Você, fora. Aí quando ele virou, que fez assim, você, fora. Aí eu me virou, quem? Paulo Henrique. Você vai expulsar Paulo Henrique? Ele que tomou-lhe a porrada. Começou a briga de novo. A briga rendeu 160 dias de suspensão para Almir no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Depois até ela foi diminuída para 80 dias. Mas já era um tempo que Almir estava mais velho, chegando aos 30 anos, fora de forma e também tinha mais tempo para outros prazeres da vida. Ele gostava muito de filme policial. O Steve McQueen era o ídolo dele. Toda vez que tinha filme do Steve McQueen, ele estava vendo. Eu sei que ele conversava bastante sobre cinema. É uma coisa que eu peguei também de gostar bastante. Eu lembro mergulhando com meu pai na praia à noite, em Copacabana, uma época em Niterói também, na piscina, essas coisas. Ele gostava muito de fazer isso, sempre à noite. E uma vez ele veio aqui na Praia Grande, lembra? Nós fomos à praia também de noite. Era assim. Aí ele ia à praia ali na Constante Ramos, e aí nós também, então... Começamos a fazer amizade e depois sai da praia, vai tomar para o bar, que é amigo, adorava uma cerveja, né? E aí ele começou nós começamos a jogar futebol, aqui ele comprou uma rede e nós começamos a jogar futebol. E aí ele voltou a jogar e ele trouxe jogou conosco o Carlinho Violino, até Coutinho dos Santos. Solteiro depois de 7 anos de casamento e afastado do futebol, com apenas 31 anos, Almir nunca conseguiu se afastar da rotina de bares, brigas e confusões em Copacabana. Nós sentamos ali, conversamos e ele expõe isso para mim, o olho cheio de lágrimas, entendeu? Expõe isso para mim. Ele dizia para mim assim, eu não consigo me controlar. Eu não acho que seja uma personalidade brutal, não. Eu acho que prevalecia aquele homem mais gentil, de repente aquilo vinha à tona. Sim. Entende? Era débil, ele não conseguia controlar. Por causa do temperamento, tudo, né? Mas o meu pai, ele sempre falava para minha mãe. Ele já sabia, ele falava para ela cuidar bem da gente, porque ele não ia estar presente. Ele já sentia isso, né? Então... Você lembra? Não, ela me falava isso. Depois de um tempo ela me falava, não quando eu era criança, né? Então acho que ele, ele já sabia. De alguma forma ele sentia, pressentia. Ele falou para mim que olhasse bem eles porque não ia ver eles crescerem. Achei muito estranho isso. Falei, mas por que é isso? Ele estava vendo os dois dormindo, né, na cama. Falei, mas olha, toma conta deles, porque eu estou vendo que eu não vou ver eles crescerem. Falei, nossa, que besteira, para que falar isso? Eu sinto. São coisas que a gente não sabe explicar, né? Contratado pelo América a pedido de Evariste Macedo, com quem tinha jogado no Flamengo em 1965, Almir faz uma das últimas aparições da carreira na Rua Bariri, contra o Olaria. O jogo foi em outubro de 67. E Almir tinha acabado de voltar de uma suspensão de 80 dias. Edu, irmão de Zico, estrela do América, levou uma cotovelada. Foi o estopim também para Almir defender seu amigo e arrumar uma confusão também daquelas que nunca mais se esqueceu no Rio de Janeiro. Estava 1-0 para nós e o jogo terminou com esse placar, né? Ele bateu um escanteio e eu estava lá eu sempre ficava assim meio no segundo pau e tal. E eu vi que a bola dava para eu chegar, né? Uhum. E o Almir, paralelo à minha posição, ele não olhou para a bola não, ele correu, fui na cara do Edson. Tirou uma porrada de dente do Edson. Só dizer que eu caí dentro do gol. Eu fiquei dentro do gol, só eu e ele. Então a porradaria comeu. Pô, mas eu tenho um jogo que eu nunca mais esqueço, um América e Olaria na Rua Bariri. Eu tava lá. Uma loucura aquilo que ele encosta na... Ele encosta na grade e chama o time do Olaria. Quando o time não vê, ele parte para dentro do time. Os dirigentes do Olaria pediram banimento de Almir, reincidente em casos desse tipo dentro de campo. A mídia da imprensa também se voltou contra ele e Almir resolveu encerrar a carreira de futebol. Ele parou de jogar depois, a gente não tomou muito conhecimento, não. Ele não tinha mais interesse de jogar, entende? Ele estava muito nervoso, muito, sabe?
Jogando lá também, ele já estava nervoso, era preciso ter cuidado com ele nos treinos. Se desse uma pancada nele, era problema. Né? Mas ele jogava muito bem. Ele era um bom jogador, entende? Pena que ele não tinha tranquilidade, não tinha cabeça. Ele estava já um pouco saturado do futebol, né? Por causa da rotina, né? De muito treino, concentração. Mas eu creio que ele já estava se preparando até para ser treinador, né? Ele até orientou meu tio, que jogou menos de todos, né? Que virou preparador físico, a se formar em educação física para ser o preparador físico dele, quando ele começasse a trabalhar como técnico. Mas aí não deu tempo, né? Faleceu antes. Meses depois de largar o futebol, Almir brigou com um delegado famoso da época. Ele já tinha tomado um tiro em Santos, quando ele jogava no Santos, pegou na coxa. Uma confusão lá que ele se meteu, que atiraram nele, já tinha tomado... Almir era como é que eu vou te dizer? Era tanta confusão que ele arrumava, né? Que o fim dele não foi assim, surpresa, em termos de... Porque ele uma vez brigou com um delegado famoso aqui. Almir respondeu a um processo contra um porteiro de Copacabana que o acusou de agressão. O motivo foi o seguinte: ele queria entrar com uma mulher no apartamento de um amigo e já era madrugada. O porteiro proibiu e foi o estopim para outra briga. Seu advogado dos tempos de América, Newton Feital, um criminalista famoso, fez um acordo para que ele não fosse preso. Por ironia do destino, seria Feital quem defenderia o assassino de Almir 5 anos depois. Eu nunca mais falei com ele. Eu via ele, evitava falar com ele, então ele morreu. E ele é uma pessoa muito legal, gostava muito dele, mas ele, a partir daquele momento também, acho que ele podia ter feito tudo menos que contra o Salvador da América. Na madrugada de 6 de fevereiro de 1973, Almir estava com 2 amigos, uma amiga, e pediu que também chamassem Eunice Ferreira, uma antiga namorada de Copacabana. O grupo foi numa churrascaria no bairro do Flamengo. Almir e os amigos tomaram uma dose de uísque cada um e depois decidiram ir para o bar Rio Gerês, na Avenida Atlântica. Todos os depoimentos na delegacia e depois em juízo relatam o mesmo cenário. Almir se incomodou com integrantes do grupo de Zé Croquete, que eram dançarinos gays que se vestiam de mulheres e faziam muito sucesso naquela época. Agrediu um deles com 2 tapas e voltou para a mesa. A confusão que terminaria na sua morte começou minutos mais tarde, quando 2 portugueses e um espanhol disseram que ele cometia uma covardia. Se você procurar hoje na internet sobre o crime no qual morreu Almir, você vai ver que até hoje se fala que ele defendeu os dançarinos e levou a pior na briga com o português que o assassinou. Tudo isso que eu mostrei aqui, que a gente mostrou nessa reportagem, está no processo criminal, são mais de 500 páginas guardadas no acervo do judiciário lá em São Cristóvão. Inclusive tem até um pedaço da bala que matou Almir, naquela madrugada de 6 de fevereiro de 73. Parte das provas do processo criminal que terminou sem nenhuma punição. Antônio Samuel Vicente era o nome de um dos portugueses da mesa. O assassino mesmo se chamava Arthur Garcia Soares. Antônio Samuel era o único que tinha residência fixa no Rio de Janeiro. Ele chegou até a ser preso por um momento. Arthur Garcia Soares, Antônio Samuel Vicente e José Salazar e Salazar nunca responderam ao processo criminal. Pelo processo criminal da época, inclusive, eles seriam levados ao tribunal de júri aqui no Rio de Janeiro. Por esse acervo do Judiciário do Rio de Janeiro, descobri também que o mais novo que estava envolvido na morte de Almir, José Salazar e Salazar, foi preso anos depois na Espanha, em Vigo, e lá ficou alguns meses, mas nada a ver com a morte de Almir. Ele foi acusado de falsificação de documentos. Arthur Garcia Soares, que foi o homem que matou Almir, e um amigo dele, Alberto Russo, tinha 51 anos na época. Ele alegou legítima defesa, mesmo tendo acertado a cabeça de Almir e o pescoço do outro amigo e um terceiro, Eloy, o japonês, na perna, que tentava fugir do bar. As autoridades brasileiras da época emitiram alertas para as fronteiras, tanto aérea quanto por via marítima, mas nada conseguiram achar. Nunca foram encontrados. A Interpol também tentou ajudar a localizar os criminosos, mas nunca aconteceu nada. Desde os tempos de Recife até os últimos dias em Copacabana, Almir deixou diversas marcas com os amigos, até com os desafetos, e na sociedade e no futebol brasileiro. Foi um rebelde que brigou, lutou também por melhorias no futebol e denunciou uma série de mazelas, como até hoje é difícil de ver.
Falou de doping, falou de suborno, falou também das suas maneiras de encarar o futebol, com violência também, mas que nada que nunca tivesse sido feito antes. Ele deixou saudade nos amigos, na família, que até hoje cuida com muito carinho da memória de Almir, e ainda é uma referência quando se fala em raça, em entrega, em alma no futebol. Almir era, porra, você imagina, e que era pior, ele era um cara famoso, conhecido, quer dizer, qualquer merda que fizesse, porra, e tinha jornalista que detestava ele, porra. Quando ele morreu, o nego botou, só faltou botar bem feito, não sei o quê, mas botou, já era uma morte anunciada, já não sei o quê, mas, entendeu? O Armando Nogueira não gostava dele, né? Não, de jeito nenhum. O João Soné gostava, né? Então, você lembra mais ou menos do que eles diziam? Não, eu sei que o Armando Nogueira escreveu, inclusive foi esse negócio da malhando ele, escreveu um artigo sobre ele, mas, como quem diz, pô, morreu bem feito, entendeu? Mais ou menos isso. Morreu porque merecia, coisa assim. Ele era um exemplo de amor ao futebol, né? O Almir, além de ser um craque no futebol de bola, ele não afinava para ninguém. Aí eu falei assim, eu quero encontrar o Almir, pô, vamos para lá na Barata Ribeiro, num botecozinho, e era 70 quando estava a Copa do Mundo. Estava aquele negócio de tarde, era folga, etc. Aí nós passamos num barzinho lá, bom movimento e tal. Aí eu vi ele assim no balcão. Aí eu vi esse cara de fora e falei, careca viado. Ele perdeu careca viado. Porra, ele estava com o Adrianini, ele não sabia que era, jogou no carro. Ele estava com o quê? Com um foguete, com fogo. Sim, de soltar fogo? De soltar fogo, 3 tiros. Pô, quase que pega um guarda civil lá do trânsito. Porra. Aí quando nós descemos do carro, paramos mais adiante, ele já estava em confusão com o guarda quase que pega no guarda, já estava. Aí, bom, final da história. O Clóvis treinou, ficou no Vasco um tempo. Eu fiquei 10 dias com o Almir, não treinei uma vez, não fui nem no campo, não fui nem no campo. Ficou todo mundo desconfiado da forma dele, né? Era tudo o oposto. O Almir, assim, como é? Em sã consciência, ele é um cara extraordinário, de um coração enorme, amigo, bondoso, alegre, risonho. Ele era um amigão, cara. Ele era um amigão. O Almir era um amigão. Entende? Uma vez nós saímos, fomos num lugar, beber. Copacabana? Copacabana. Aí chegamos lá, eu falei para eles, não, eu não quero beber não, vai ter que beber, vai ter que beber. Nem você toma um copo só, mas vai ter que beber. Eu fui obrigado a beber. Eu tomei um copo, mas ele que me obrigou a beber, entende? Mas ele era uma pessoa boníssima, boníssima. Ele era uma figura, para mim, pelo menos, sensacional. Um amigo que eu senti muito, muito mesmo. O problema do Almir é que o Almir era muito nervoso. Qualquer coisa irritava ele, entende? E futebol, você sabe como é que é, né? Futebol tem pancada. A gente leva muita pancada, dá muita pancada. É futebol, é isso. E ele não admitia isso. Mas ele, quando estava sossegado, era uma excelente pessoa. Sim. Muito bom mesmo. A gente brincava, sacaneava ele, entende? Ele aceitava. Porque as pessoas falam do Almir como um grande marginal. E eu acho que não era. Eu não convivi com o Almir, nem fui íntimo do Almir. Ele me deu essa oportunidade de intimidade. Eu acho que precisava muito naquele momento falar. Ele foi ver esse jogo na praia e ele disse, é o filho do Feitoal. É o filho do Feitoal. Ele disse, pô, ô Maria, eu disse, vamos. É como se eles me dessem assim para mim, não seja assim como eu fui, ou como eu sou. E isso me marcou. Eu nunca mais esqueci isso. Aquele cara considerado um leão, goivano, naquele momento, aquela alma se desvaneceu.
me pareceu que até essa parte dele fosse mais forte que a outra. Mas a outra, quando vim... Eu cresci assim, ouvindo muito, né, sobre o meu pai, porque eu era muito novinha quando ele faleceu. Eu tinha 7 anos, mas assim, o amor deles pelo meu pai, eu queria ter conhecido, ter ficado mais tempo com ele, né? Poucas lembranças, mas eu lembro do jeito dele, lembro sim. Almir, você jogou no Boca, não? Você era sempre que ponia sempre assim, sempre a plancha, não? Não? Não. Sempre, não?